O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos leva a refletir a respeito da fé. Uma fé que liberta, uma fé que dá a vida. Nós conhecemos a história de Abraão. Deus chamou Abraão e prometeu-lhe uma descendência numerosa, quanto as estrelas do mar, quanto as areias das praias. Mas Abraão, sabemos, era de idade avançada, a sua esposa era estéril, também de idade avançada, e não sabiam como iria realizar-se essa promessa de Deus naquelas condições. Então, nós lemos semana passada como Abraão tentou resolver o problema, unindo-se à sua escrava, que teve um filho de Abraão. Mas Deus mostrou que não era essa a sua vontade, não era desse modo que ele queria que Abraão tivesse uma descendência, mas um filho que fosse de Sara. E foi assim que Sara concebeu e deu à luz a Isaac. Portanto, Abraão estava feliz porque Deus havia cumprido a sua promessa. Mas, de repente, Deus faz um pedido a Abraão, como nós ouvimos hoje, que ele sacrifique o seu filho Isaac. Podemos imaginar a tristeza, o sofrimento interior daquele homem. E como Deus iria realizar a promessa, se agora ele pede que Abraão sacrifique o seu filho? Parece que Deus é contraditório. O modo de Deus agir parece ilógico. Mas Abraão está disposto a fazer a vontade de Deus em tudo. Abraão não questiona Deus, mas simplesmente se coloca à disposição. Se essa é a vontade de Deus, ele realiza.
mesmo que isso lhe custe, mesmo que ele sofra com isso, e mesmo que não entenda os planos de Deus. E assim ele leva o seu filho Isaque para o sacrifício. Mas Deus intervém, mostrando para Abraão que ele queria somente ver se a sua fé, se a sua obediência eram realmente incondicionais. Deus coloca a fé de Abraão à prova. E Abraão, dando demonstração de fidelidade a esse pacto com Deus, recebe de Deus a confirmação da aliança e a realização daquela promessa. Por isso, novamente Deus diz para Abraão que ele terá uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia do mar. Eis então que Abraão se torna para nós o exemplo de fé. Por isso que dizemos que ele é o nosso pai na fé. E dele nós aprendemos então a disponibilidade e a fidelidade a Deus. Colocar a vontade de Deus acima de tudo. Significa colocar em prática o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Mais do que o pai, mais do que a mãe, mais do que os filhos, mais do que qualquer pessoa, Deus deve ser amado. E este é um grande desafio para nós, porque às vezes nós nos deixamos levar pelos nossos interesses, ou colocamos em primeiro lugar o amor humano. Por mais lícito que seja, nós devemos em primeiro lugar eleger a vontade de Deus, porque é na vontade de Deus que se realiza a nossa felicidade. Não podemos querer realizar a nossa vida e sermos felizes seguindo o nosso plano, o nosso desejo, mas ter aquela coragem de confiar, seja feita a vontade do Senhor. Deus não quer a morte das pessoas, Ele quer a vida. Os pagãos sacrificavam seus filhos aos deuses, mas Deus não quer sacrifício dos seus filhos e filhas. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus quer a vida dos seus filhos, que vivam. Mas vejam que Deus não permitiu o sacrifício de Isaque, porém permitiu o sacrifício do seu filho Jesus, por nós, porque Ele nos ama imensamente, e para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos a salvação, Ele permitiu que o seu filho morresse, que o seu filho sofresse o sacrifício por nós, para a nossa salvação. E assim se manifesta o amor de Deus, a misericórdia de Deus para conosco. Não podemos, portanto, duvidar de que Deus nos ama. E foi próprio Jesus que disse. É muito bonita essa expressão de Jesus, que diz: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, nos amou tanto que sacrificou o seu Filho. Eis então que nós devemos confiar sempre no Senhor, confiar no seu amor, na sua misericórdia, e assim nos comprometermos com Deus, procurarmos o caminho da fidelidade, porque Deus é fiel a nós.
Deus não pode negar a si mesmo. Ele prometeu, Ele cumpre. E Ele espera de nós, seus filhos e filhas, que sejamos também nós capazes de cumprir a nossa aliança com Ele, agindo como filhos e filhas. O Evangelho de hoje nos traz também uma lição de fé muito importante. Algumas pessoas apresentam a Jesus um paralítico para ser curado. E Jesus olha para aquele homem e diz: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Em primeiro lugar, vejamos este gesto de solidariedade. O paralítico não anda, claro, precisa de ajuda. Para ele encontrar-se com Jesus, algumas pessoas o levam até Jesus, o apresentam a Jesus. Não só o paralítico tem fé que ele pode ser curado, mas também as pessoas que o levam têm a certeza de que Jesus pode curá-lo. A solidariedade que nós devemos ter diante das necessidades humanas ou espirituais de quem necessita de nós, nós devemos ter essa disponibilidade, fazer esse gesto de misericórdia, de caridade, levar as pessoas para serem cuidadas, curadas, para recuperarem a saúde. E eles levam até Jesus este homem para ser curado da sua doença física. Mas Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Portanto, Jesus cura aquele homem em primeiro lugar da sua doença espiritual. Era um homem que vivia no pecado, além da sua doença física. Portanto, Jesus primeiro o liberta das amarras do pecado. Depois, Jesus vai curá-lo também, fisicamente, libertá-lo daquela paralisia. Que ele diz: levanta-te e anda. E aquele homem volta para a sua casa, glorificando a Deus. É um gesto libertador de Jesus. Jesus vem para nos libertar de todos os males, de tudo aquilo que escraviza o ser humano. Quer libertar-nos por inteiro daquilo que paralisa a nossa vida, a vida espiritual, a vida física. E é assim que ele faz com aquele homem. Nós precisamos desta libertação. Muitas vezes nós somos prisioneiros do pecado, ficamos como que paralisados, nós não caminhamos, nós não progredimos, se nós não nos libertamos do pecado. Precisamos então suplicar ao Senhor com fé, confiar que Ele pode nos libertar, pode nos trazer uma vida nova. Deus não quer que os seus filhos sejam escravizados. Por isso nós devemos também trabalhar, devemos nos empenhar para que no mundo as pessoas não sejam escravizadas por nenhum tipo de regime político, por nenhuma ideologia, mas que todos tenham a liberdade de filhos de Deus para agir livremente, sem qualquer tipo de exploração, de escravização.
E nós devemos ser instrumentos de Deus. Enquanto Jesus cura aquele homem, perdoa os seus pecados, os mestres da lei estão ali observando. E em vez de glorificar a Deus, em vez de agradecer a Deus por realizar algo maravilhoso, trazendo a vida para aquela pessoa, eles agem de modo diferente. Eles criticam Jesus, dizem que ele está blasfemando. Eles não olham para o bem realizado, mas são pessoas movidas por seus interesses. E eles não aceitam que Jesus faça aquele gesto, porque Jesus está atraindo, segundo o modo de pensar deles, está atraindo a atenção do povo para ele. E eles estão ficando de lado. Para eles, Jesus se tornou um concorrente. Por isso, não aceitam aquilo que Jesus faz. Devemos ter a humildade de coração. E devemos buscar acima de tudo a vontade de Deus, como já vimos em Abraão. E devemos sempre lutar em favor da vida, nos unirmos a todos aqueles que lutam em favor da vida, todos aqueles que lutam para promover a vida, o bem dos irmãos e irmãs. Que assim nos comprometamos e assim sejamos instrumentos de Deus, agindo com o coração de Jesus, um coração cheio de amor e de misericórdia, de compaixão para com as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.